boa do Brasil, que bom estar com vocês de novo para a gente conversar um pouquinho sobre coisa boa, conversar sobre gibi. E eu queria primeiro agradecer por todas as pessoas que observaram, que assistiram aos meus vídeos, que deram like, que se inscreveram no canal, tá muito massa. Eu estava observando aqui, eu passei algum tempo sem gravar, eu acho que foi a última vez que eu postei alguma coisa, eu acho que foi no janeiro, eu acho que foi em janeiro. Mas é porque é correria, gente, eu estava de férias, aí acabou janeiro, eu voltei a trabalhar, é uma correria danada. E eu peguei um projeto muito legal sobre história em quadrinho, eu estou produzindo e tá uma correria imensa. Mas hoje eu encontrei uma folguinha para conversar com vocês. E nessa folguinha eu queria conversar sobre duas coisas, duas novidades que apareceram aqui em minha casa. Dois gibis muito massa. Eu queria mostrar para vocês esse gibi daqui, ó. Esse gibi aqui foi mandado para mim por um amigo chamado Robson Barreto. Ele assistiu ao meu vídeo em que eu falei sobre John Byrne e falei sobre as primeiras histórias que eu li e viu o meu fascínio que eu tenho por John Byrne e ele pediu meu endereço e mandou para mim essa relíquia, gente, Grandes Heróis Marvel. Todo o gibi Grandes Heróis Marvel contém aqui a história de Mulher Hulk, que tem aqui até uma piada, né? Compre ou eu rasgo toda a sua coleção de gibis. Muito bom. E eu agradeço muito a Robson por ter enviado para mim esta relíquia. E quando eu ler, Robson, eu vou fazer alguns comentários a respeito da revista. E eu tô vendo aqui que as histórias são realmente muito boas. Foi numa época em que John Byrne começou a desenhar a Mulher Hulk e tentou colocar um quê de humor nas histórias dela. E pelo que eu vi aqui, tem coisas bem interessantes para a gente comentar. Mas não é sobre isso que eu quero comentar com vocês agora. Repito o que eu falei. Muito obrigado, Robson. Ó, cada relíquiazinha que eu recebo dessa, eu guardo com todo carinho na minha coleção. E ela serve muito para eu me guiar. E aliás, como eu gosto muito de desenhar, eu gosto de usar muitas referências de grandes desenhistas. E John Byrne está sempre na minha lista dos melhores, the best. Eu poderia dizer que John Byrne ele está entre os 5 mais, ou é entre os 2, ou é o primeiro. Não sei, eu só sei que eu gosto muito de John Byrne e eu agradeço muito. Robson Barreto, pelo que eu vi, ele não tem nenhum canal para eu fazer propaganda, para eu comentar, para nada. Então ele mandou para mim simplesmente porque assistiu, viu a minha paixão por quadrinhos, viu a minha paixão pelos traços de John Byrne e mandou esse presentão para mim. Brigadão, Robson. Muito fera, cara. E com certeza eu vou fazer alguns comentários sobre esse gibi em breve. Mas hoje eu não quero comentar sobre esse gibi. Eu quero comentar sobre um outro que eu comprei quando eu fui ao sebo mês passado. Foi esse gibi aqui, ó, que eu comprei no sebo mês passado. Hulk no coração do átomo. Gente, esse gibi daqui eu estava procurando há muito tempo. Porque esse gibi aqui, ele também é desenhado por um dos feras dos quadrinhos, o famoso John Buscema. Então, ele desenhou isso aqui, ó, na moral, muito massa. Show. Aliás, gente, não, John Buscema não, minto eu. Só o Buscema. Esse gibi aqui, salvo algumas histórias que não são desenhadas por ele, alguns, se não me engano, tem 2 ou 3 histórias desenhadas por Herb Trimpe, porém a maioria das outras histórias são por John Buscema, por Sal Buscema. Então, gente, hoje eu quero comentar com vocês a respeito dessa relíquia maravilhosa que eu encontrei no sebo. E como eu disse para vocês, uma das vantagens da gente comprar gibi do sebo é que a gente não compra com um preço exorbitante. Eu já comentei com vocês nos primeiros vídeos que eu gravei para vocês que antigamente era muito simples comprar gibi. Os gibis eram o que? Era 6 cruzados, na época que eu comecei a comprar gibi, era em cruzeiro, eu me lembro que era 5.000 cruzeiros. 5.000 cruzeiros a gente comprava o quê? Comprava 10 pães, 15 pães eu acho. Ou seja, era um preço muito baratinho. Porém, como eu disse no vídeo anterior, no vídeo que eu já gravei para vocês, hoje está muito complicado comprar gibi. Isso daqui, se eu fosse comprar na banca quando foi lançado, ele sairia pelo preço de aproximadamente R$50, 60. No sebo eu achei por 30. Uma relíquia dessa, por R$30. Capa dura. É uma bagatela, gente.
Então hoje eu quero comentar sobre isso e no próximo vídeo que eu gravar para vocês eu gostaria de comentar, fazer um comentário geral sobre isso. Mais uma vez, obrigado Robson, que presentão, cara, valeu mesmo, cara. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso aqui? Então vamos ao que interessa, Hulk no coração do átomo. Nós temos aqui um gibi muito bom, desenhado por dois mestres da nona arte. Olha o desenho incrível. Mestre da nona arte, nós temos aqui, ó, desenhos Herb Trimpe e Sob Sema. Dois feras, né? Herb Trimpe divide opiniões, né? Muitas pessoas não gostam do desenho dele porque é meio quadradão, meio jegão. Eu também não tenho assim uma atração. Eu prefiro ainda o Sob Sema. Para mim foi o melhor desenhista, um dos melhores, não, foi o melhor desenhista que já fez o Hulk, foi o Sob Sema. Esse gibi aqui retrata uma época em que Hulk tinha desencanado daquela tal de Betty Ross. A gente conhece bem a história do Hulk, ele era apaixonado pela filha do general, né? Do general Ross, Thunderbolt Ross. E a vida inteira dele foi sofrendo por essa menina, essa tal da Betty Ross. Até que ele foi lançado para um mundo subatômico. E nesse mundo subatômico ele conheceu uma moça chamada Jarella. Jarella, que era a governante de toda aquela civilização que se encontrava no átomo. Talvez o termo átomo seja um pouco exagerado. É uma civilização que é minúscula, é como se fosse um planeta igual ao planeta Terra, somente que ele é microscópico, né? E nessa civilização microscópica existe muita gente, como aqui. Existem os súditos, os reis, as rainhas, e etc, etc, etc. E a gente sabe que a moça Jarella é a governante, é a rainha do mundo subatômico. Quando ele chega no mundo subatômico, ele começa a enfrentar seres estranhos, ele diminui demais e acaba ficando pequeno demais para enfrentar as criaturas do mundo, né? E é guerra, é luta. Ele começa a lutar para se adaptar a essa civilização e ele descobre que existe um povo que começa a acolhê-lo. Mas por que essa civilização acolhe ele? Porque ele consegue vencer esses animais aqui, ó. É uma mistura de javali com boi, algo assim. Eu sei que é gigante. E ao vencer esses animais, ele vê como um herói para o povo de Jarella. Daí ele conhece a moça, né? Jarella, e ela começa a tratá-lo bem e já começa a entender que pode haver algo mais para Hulk, não somente como um cara estranho que veio morar ali, mas um cara que pode realmente se introduzir na sociedade e fazer parte daquele contexto. Uma coisa que ele sempre sonhou ter. Para a gente que conhece bem a história do Hulk, ele é sempre rejeitado, porque, aliás, ele é rejeitado e a gente não pode nem dizer que está errado, porque por onde chega tem destruição, né? Daí ele chega nesse mundo microscópico e se adapta. E começa a haver uma aproximação entre ele e a rainha Jarella e a rainha Jarella, né? E eles acabam ficando juntos. E pela primeira vez ele se sente acolhido numa civilização. É uma história muito boa. Eu não vou contar a história inteira porque eu acredito que esse exemplar aqui, Hulk no Coração do Átomo, talvez ainda esteja disponível à venda pela... Cadê? Quem é que fez isso aqui? Salvat. Talvez a Salvat ainda tenha disponível essa coleção aqui dos clássicos da coleção oficial de Graphic Novels Marvel. Talvez tenha, então não vou dar nenhum spoiler. Mas o que eu posso dizer, gente, é que para quem gosta de Sob Sema, cara, isso daqui é um prato cheio. Deixa eu ver quantas páginas são. Aqui não tem dizendo quantas páginas são não, viu? Mas são muitas páginas. Olha aqui, ó, que beleza. Muita coisa. Para quem gosta do Hulk na época
que era desenhado por Saul Buscema. Gente, isso aqui é um espetáculo. E o que eu posso dizer, se você tiver uma oportunidade de comprar esse gibi, compre. Porque caso você não compre, irá se arrepender amargamente. Porque é um show de arte. A gente começa a ver um Hulk diferente, um Hulk apaixonado. Porque antes, quem era apaixonado por Betty Ross era somente Bruce Banner. Aqui nós vemos um Hulk apaixonado por uma pessoa, fazendo com que tanto ele como Bruce Banner esqueçam a malfadada Betty Ross, que só fez atrapalhar a vida do coitado. Então, gente, isso aqui é muito bom. É uma aula de desenho, é uma aula de arte, é uma aula também de roteiro, porque quem foi roteirista nessa história, deixa eu ver aqui o nome do cara, é importante a gente saber, ó. Harlan Ellison, Roy Thomas, Ark Goodman, Len Wein, Bill Mantlo, esse Bill Mantlo não tem igual não, viu? E Peter Gillis, são os roteiristas dessa história aqui. No total são por volta de 12 histórias aqui, todas bem desenhadas, bem divididas e bem feitas. No finalzinho, ele tem alguns, deixa eu ver o que tem no finalzinho, ó, um comentário do escritor Harlan Ellison. Aqui um comentário, uma entrevista com ele sobre as criações dele, como ele se adaptou à cronologia da Marvel para criar as histórias e alguns trabalhos que ele fez parte também, como Novo Milênio, Daredevil, que é o Demolidor, Daredevil, Avengers, Vingadores, né? Vingadores, e o título de Hulk. Esse cara é muito bom. Então, gente, mais uma vez eu repito, se tiver a oportunidade de comprar esse gibi aqui, essa graphic novel, compre. Você não vai se arrepender, porque é bom demais. E é isso, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Obrigado porque vocês têm acompanhado sempre. Obrigado pelos joinhas. Obrigado porque vocês têm se inscrito no canal. E através do joinha, vocês sabem, tornar esse canal relevante para as pessoas que gostam de história em quadrinho. Foi muito bom voltar a conversar com vocês. Vou procurar, na medida do possível, ter aquela rotina de criar vídeos para a gente conversar um pouquinho mais. E sempre que aparecer uma novidade, eu não vou esquecer de passar para vocês. Obrigado pela sua presença, porque você acompanhou esse vídeo até o fim. Obrigado porque você se inscreveu e deu o like. Isso é muito importante para o crescimento do canal. E obrigado porque você tem sido fiel ao conteúdo que a gente passa neste canal. E muito obrigado por ter lembrado de mim. A você que deu o joinha, muito obrigado. São os joinhas que vocês dão que fazem o nosso canal se tornar relevante. Obrigado por tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, até. Tchau!